e a gente pensou logo em falar sobre a questão da fé. Eu ouvi uma palavra da irmã Lilian no tabuleirinho que me marcou muito, falando exatamente sobre essa questão da resiliência do trabalho. E quando eu pensei em falar sobre José, que a irmã Lilian me deu um retorno e ela escreveu um texto, eu achei muito interessante. Porque muitos de nós, quando vai falar, principalmente na igreja, quando vai falar sobre vitória, sobre crescimento espiritual e sobre desenvolvimento, a gente fala muito sobre uma questão externa, sobre uma questão de Deus estar agindo em nossas vidas. Mas a gente fala pouco sobre como nós agimos mediante as coisas que Deus nos impõe, né? E é interessante que a senhora escreveu falando muito sobre isso, que a vida não é um mar de rosas, né? E tudo que Deus ele está falando, está fazendo sobre as nossas vidas, não é só para que a gente se coloque no lugar de conforto, mas também é para que a gente se coloque no lugar de um homem, de uma mulher, de um cristão preparado para passar por essa vida que não é fácil, né, irmã Lívia? Verdade, né? Tem uma paz do Senhor, né? A você, a Tamires, aos ouvintes. E a honra é nossa, o prazer e a alegria, né? Como eu já falei, é nossa de estar aqui. Esperamos realmente contribuir de alguma forma, né, para o nosso crescimento, né? Porque, na verdade, a vida espiritual, a nossa vida, né? É um crescimento contínuo, né? E Deus nos coloca muitas vezes em determinadas situações para um aprendizado mesmo, um treinamento, um preparo. Sim. Então, eu encaro a nossa trajetória de vida como uma preparação de Deus para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Sim. Né? Então, nós estamos nessa caminhada e a gente precisa aprender com Deus, né, a nos colocar no lugar que Ele quer. Sim. Né? E nesse lugar, nós estarmos felizes, né? Estarmos bem, né? Estarmos confortáveis. Eu lembro muito do Salmo 23, eu fiz questão de colocar ele lá, porque eu coloquei esse salmo, né, como aprendizado de vida, né? Porque, olha, quando você vê, né, no salmo que inicia, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? No original ali é estar satisfeito, né? O Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. Eu não tenho falta de nada, né? Porque se você vai ver a trajetória do pastor conduzindo a ovelha ela vai passar por desertos, vai passar por espinhos, né? É uma trajetória que não é muito fácil, mas assim, a certeza é que ele vai te conduzir para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Então, essa foi sempre a certeza que eu procurei colocar na minha vida, né? Levar para a minha vida e levo, né? Para essa trajetória. Quando vem as dificuldades, não, é o Senhor me conduzindo e aqui tem um propósito. Exatamente. E os próprios Salmo 23 fala que a tua vara e o teu cajado me consola, né? Isso. Porque e a vara e o cajado do pastor, ele não servia para dar carinho às ovelhas, ao contrário, servia para pegar aquelas ovelhas que estavam se desviando e castigá-las, né? E devolvê-las para o caminho, né? Isso. Eu sempre falo assim, quando eu estava com as irmãs na escola dominical, eu dizia, olha, mãe, quando eu olhar para trás, para aquela Lília que eu via lá atrás e a Lília que eu vejo hoje, eu vejo que Deus trabalhou, por isso que eu não me revolto, não sinto nada disso, eu me alegro nas provações, naquilo que eu passei. Por que eu me alegro? Porque eu vejo esse trabalhar de Deus no meu eu, no meu ser, né? Na minha pessoa. Então, isso é muito importante, sabe? E eu acho que quando a gente leva isso para a vida, a gente olha para a vida de forma diferente. E você se torna uma pessoa diferente também. Com certeza. E a senhora, isso ficou muito claro sobre o texto que a senhora escreveu, porque quando a senhora fala sobre a inveja, quando a senhora fala sobre pessoas que às vezes até não quer ver, não é que elas querem o que você tem, mas elas também não lhe querem ver bem, né? Quando a senhora fala sobre dificuldade, quando a senhora falou sobre prova, a senhora nunca falou sobre coisas externas lhe afetando, mas a senhora fala muito sobre como a gente deve se comportar mediante esses fatos. O que é que tem que ter dentro de nós para que a gente realmente consiga superar o que está ao lado de fora, né? Porque assim, eu não tenho que. Porque quem está de fora, as pessoas, elas
pensam sobre você algo que nem sempre é o real. Então, e essas pessoas nem sempre estão lá do meu lado, entendeu? Elas são apenas espectadores, né? Eles estão lá, alguns querem ver a queda, outros, né, torcem a favor, e isso vai existir na nossa caminhada. A gente precisa entender Sim. que isso existe. Então, eu não tenho que me preocupar com quem está lá na arquibancada me olhando, É não, verdade. sabe? Eu tenho que estar preocupada com quem está próximo de mim, está ali me apoiando, me incentivando, quem quer ver o meu melhor. E comigo, Sim, né? Eu tenho que saber quem eu sou realmente, né? Eu sou o que as pessoas pensam? Ou elas estão fazendo apenas um vislumbre do que elas são, exatamente. né? Porque às vezes a pessoa olha para você e diz, essa pessoa é uma pessoa, vamos dizer assim, chata, ou é uma pessoa arrogante, né? Mas você teve a oportunidade de conhecer essa pessoa? Sim, Você se aproximou dessa pessoa para conhecer? Você às vezes é pelo que você percebe, ou pelo que alguém te falou, mas você não deu nem a oportunidade, né? Então, isso é o que a pessoa pensa, mas quem eu sou? exatamente. Eu tenho que me conhecer. E quando eu me conheço, eu não me preocupo com o que o outro pensa. Exatamente. Entendeu? Eu não me preocupo. Claro, a gente às vezes, né, fica, mas eu não faço isso, eu não sou essa pessoa. Realmente é. Mas isso não vai me impactar e não vai mudar quem eu sou. Né? Porque tem pessoas que fazem assim, eles acham assim de mim, então eu vou fazer porque eles acham. Não, peraí. Eu não posso mudar a minha personalidade, eu posso mudar quem eu sou por causa dos outros. Né? Então eu preciso ter muito bem aí o controle das minhas emoções. Exatamente. Né? Para não agir conforme o que as outras pessoas pensam. E ter um caráter. Né? Exatamente. A Paulo fala que a luta não é contra a carne, né? Não é contra as coisas que estão ao nosso redor. É contra aquilo que está dentro de nós. Quando a gente consegue vencer aquilo que tem dentro de nós, o mundo conspira, né? Mas eu falo isso, olha, recentemente eu até falei isso para minha mãe. Né? Eu disse, mãe, olha, a luta mais difícil é vencermos a nós mesmos. Né? Porque nós somos tendenciosos, né? A ser aquilo que as pessoas querem, a agir conforme a vontade dos outros, né? E esquecemos de nós, muitas vezes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que partir de nós, né? E, assim, e vencer as nossas limitações, as nossas próprias dificuldades, né? Se alguém acha que eu sou assim, o que é que eu posso ser para ser melhor, né? Melhor do que isso. Né? Não para mostrar para ela, não, mas será que essa pessoa também tem razão? Eu também preciso fazer autocrítica. É verdade. Sabe? Será que essa pessoa, que essa crítica tem algum fundo de verdade? Porque eu não posso pegar todas as críticas e jogar no ventilador. Não, né? Eu tenho que receber e analisar. Exatamente. Tem algum fundamento? Vai que crítica construtiva, né? Mas todas elas são, sabe? Constrói, desconstrói. É porque tem gente que não acredita que existe crítica construtiva, né? É verdade. E tem pessoas que não aceitam, entendeu? Ela não consegue olhar para si próprio. Então não aceita a crítica. Mesmo porque você tem que ver de quem vem a crítica. Quem é que está me fazendo essa crítica? Né? Então tem fundamento? Eu devo considerar? Né? Às vezes, quando a gente não descobre algo em nós, a gente descobre onde nós estamos, né? Exatamente. Olha, eu agora lembrei de uma experiência. A primeira vez que eu recebi a oportunidade para pregar lá na série, e a gente fez um monte de nota certa, tanta coisa caindo, eu já contei isso alguma vez pra vocês. Mas foi tão interessante naquela vez, porque quando foi no outro dia, sabe quem me procurou para me orientar? Sim. Irmão Nivaldo. Disse, Marília, a senhora pregou muito bem, mas a senhora precisava ter feito assim, de tal jeito. E na hora eu fiquei meio assim, né? Aí eu fui refletir. Então, hoje, eu vejo a importância que foi para aquele irmão ter olhado, né? E ter visto. Certamente ele viu algo, né? Sim. Ele apostou, ele disse, não, ela não foi bem aqui, mas ela pode melhorar, então eu vou... Viu potencial, né? Viu potencial, é verdade. Então, assim, é muito importante a gente ver, porque ele estava querendo que eu melhorasse, entende? Sim. Então, eu não poderia simplesmente pegar aquelas sugestões dele, porque na hora você fica, né? Você, eu me esforcei tanto, né? Eu dei o meu melhor. Né? Mas será que eu não posso melhorar? Entende? Então, isso é muito importante. Sim. E assim na vida, né? Como
pessoa, né? Às vezes você não está agindo bem. Né? E alguém chega e te abre esses olhos. É verdade. É interessante, irmã Lília, porque sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva que a gente tem sobre as coisas. Um exemplo disso é quando eu pensei em falar sobre José com a senhora e, assim, quando eu falei para a senhora, eu falei, irmã Lília, a senhora tem realmente uma sugestão sobre o que a senhora quer falar, o que a senhora se sente mais confortável. A senhora falou, não, pode sugestionar. E eu sugestionei a história de José. Mas quando a gente estava falando, pensei sobre falar de José, eu pensei em falar sobre como José venceu, sobre vencer. Uhum. Mas quando eu li o que a senhora escreveu, eu pensei em como um ser humano de José tinha se tornado desde aquele poço até ele se transformar no governante do Egito, né? Você vê, né? Você vê que eu dividi em fases, né? A história de José. Aí na primeira fase eu fiquei refletindo, né? E eu refleti na minha infância e adolescência da história de José, né? E você foi muito feliz. Porque assim, José, né? Ele estava em um lar, não foi um lar, né? Como eu coloquei, um lar disfuncional, Sim. né? Tinha ali duas mulheres irmãs guerreando uma contra a outra, disputando o amor, né? Daquele homem, né? Então ele teve irmãos de três mulheres diferentes, né? Três mulheres diferentes. Aí você vê que e era conflituoso o lado dele, né? E ele passou a ser perseguido pelos próprios irmãos, invejado pelos próprios irmãos, né? Você vê que ele se tornou órfão, ele tinha tudo para ser o quê? Uma pessoa amargurada, Sim. né? Uma pessoa que se isolasse dos demais para não progredir. Mas não, você vê a humanidade de José de uma forma extraordinária. Isso tudo não manchou quem José, entendeu? E quem ele estava sendo preparado para ser. Porque o pai estava preparando ele para ser um líder, né? Sim. Ali. Você vê que ele estava. Tanto que quando ele dá aquela túnica para ele, era demonstrando para os seus irmãos que ele... Que ele estava sendo um tinha filho apostado, né? Exatamente. Que ele o tinha pai dele estava apostando nele, exatamente. Né? Tinha potencial para aquilo. E isso, quando você vê algum potencial em alguém, quem está de fora, é realmente inveja, porque às vezes as pessoas querem aquilo, né? E mesmo que não queira ou não consiga, mas não quer que você tenha como a gente. É verdade. Falou, às vezes não quer. Então, José, ele não se deixou abater por isso, nem se deixou influenciar. Ele continuou sendo quem ele era. Exatamente. E sobre isso, né? Sobre querer de verdade aquilo. Nem todo mundo quer de verdade aquilo. E a senhora fala muito sobre isso. Às vezes a gente acha que a gente tem uma importância e a gente devia estar ocupando um lugar que também não é o nosso, né? Essa questão... E isso é autopiedade, né? Isso me marcou muito no texto da senhora, né? Que dá uma importância a nós, para as pessoas que estão ao redor de José, dava uma importância a si próprio maior que o que ele realmente ele mesmo tinha, dava, né? exatamente. É porque às vezes, por exemplo, quando você me chamou, eu disse, meu Deus, por que esse menino tá me chamando para esse programa, né? Por que ele veio para estar ali, né? Então, assim, eles davam a José, talvez José nem visse essas questões lá, né? Mas eles estavam vendo, eles estavam olhando, observando, e dizendo, não, esse cara vai tomar o nosso lugar, ele não pode ficar aí. É verdade. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para tirar ele desse lugar. E às vezes, sabe, irmã Lili, as pessoas também não veem quem você realmente é. Além de você também não se ver quem você realmente é, as pessoas também não lhe veem. Porque quando eles jogaram José no poço e venderam José, eles jamais imaginariam que eles veriam José vivo novamente. Achava que ali era a destruição de José. Mas né? é isso, né? Isso é muito impressionante, sabe, amigo? Ele vai, e assim, quando eles colocam ele ali, quando eles veem, né, José chegando, eles dizem, vamos ver o que vai ser do sonho dele agora? Exatamente. Né? Vamos destruir agora todos os sonhos. Porque a intenção deles era essa, né? Com exceção de Rubem, né? Que Rubem estava ali, não tinha muita força, mas... E não foi nem por José, foi pelo pai, né? Exatamente, pelo pai, exato. Né? Pelo sofrimento. Os outros não refletiram nisso. Não pensaram nem do não pai. Pensaram, não pensaram. É tanto que quando você vê que Judá, ele sai de cena. Exatamente. Por que ele sai de casa do pai? Exatamente. Porque ele viu o sofrimento do pai, que ele tinha causado. Então a culpa estava lá. E foi ele quem opinou para vender José.